Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Café com Impraxers. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para poder receber as notificações dos novos vídeos no canal. Estamos no mês de setembro, no Setembro Amarelo, quando lembramos da importância de falarmos sobre a prevenção do suicídio, não é isso? Exatamente. No dia 10 de setembro, a gente tem o Dia Mundial de Combate ao Suicídio, né? De prevenção do suicídio. Isso. E são muitos os casos, não, Bru? São. Só no Brasil a gente tem mais de 13 mil casos por ano. E no mundo isso passa a ser mais de 1 milhão de pessoas que se suicidam a cada ano. Exato. E mais de 96% dessa população, quase 97% da população que comete o autoextermínio, né, o suicídio, são pessoas que já sofrem de alguma doença mental, de algum transtorno mental. É importantíssimo a gente falar disso, até para a gente tirar o tabu em relação à questão do que é uma doença mental, um transtorno mental, porque infelizmente o nosso maior vilão para tratarmos de questões de saúde mental é o preconceito, é a falta de conhecimento. Essa questão não é comigo, então eu vou negar comigo, eu vou negar em relação ao meu familiar, e isso é o que vai nos impedir de falarmos sobre o assunto, que é tão importante ser falado para que a gente possa ajudar as pessoas e nos ajudar, né, quando a gente procura ajuda também. Exatamente. Prevenir o suicídio é a única forma da gente resolver esse problema, na verdade. Né? Exatamente. Não existe o tratamento para o paciente que tem algum transtorno mental é indispensável. Só que muitas vezes, por preconceito, o paciente acaba não buscando ajuda, a família não busca ajuda. Exato. Né? Então, um paciente com depressão é tratado como frescura, né? Como falta de problema e assim por diante. E olha só, a Organização Pan-Americana da Saúde, ela estima que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. E a depressão é o fator que mais limita as pessoas em relação às atividades do dia a dia. Então, ela é considerada a doença mais incapacitante na atualidade. Exato. Quem de nós não conhece alguém que teve depressão ou nós não tivemos depressão, não é verdade? Sim, é verdade. Isso porque a gente procura ajuda, a gente se trata, né? Mas quantas pessoas passam por isso só o sofrimento? Né? Sem conseguir buscar ajuda, sem ter atenção, né? Sem ter o devido cuidado para uma doença tão grave, tão difícil de ser vivenciada. E aí, se a gente pensa que quase 97% dos casos de suicídio estão relacionados a um transtorno mental, e a gente está trazendo aqui o destaque para a depressão, por conta desse número impactante de pessoas com depressão. Mas nós temos os casos de bipolaridade, a questão do uso e do abuso, né, de drogas. Então, são questões que estão urgentes da gente olhar para elas, tirar essa questão do tabu, do preconceito, da negação. E um dos mitos que existe é que a gente não pode falar da depressão, porque senão, do suicídio, porque se a gente falar do suicídio, a gente pode levar as pessoas a cometerem o suicídio, né, Bru? Não, pelo contrário, a gente tem que falar sim sobre o suicídio e tem que falar como alguma coisa presente. Né? As pessoas acham que ele é extremamente raro, né? Ou as tentativas, ou até o sucesso, né, no autoextermínio. Mas não é alguma coisa rara, não, né? Pelos 13 mil casos no Brasil por ano, mais de 1 milhão de casos no mundo, né? Então, e está aumentando, principalmente entre os jovens, né? O Brasil vem apresentando um aumento importantíssimo. Exato. De 11 a 20 anos. Mais de 50% de elevação na taxa da mortalidade por suicídio nessa faixa etária, né, de 11 a 20 anos, do ano de 2000 a 2019, exatamente. Então é algo bastante importante. E aí uma outra questão que vem à tona
é que muitos pensaram, puxa, e a pandemia? Será que ela aumentou, elevou os casos de suicídio, né? Como que fica esse questionamento? Às vezes a gente acredita, puxa, as pessoas, né, crise financeira, isolamento social, deve ter aumentado a taxa de suicídio. Mas teve um estudo feito pela Unifesp. Isso, pela Unifesp. Não, pela Universidade Federal da Bahia. Isso. Pela Universidade Federal da Bahia, e que mostrou que essa oscilação ela não teve um impacto tão grande. Importante, né? Mas a gente tem que ver também que nesse tempo a gente acabou tendo muitos dados não sendo por conta da crise na saúde pública, exato. Com a crise na saúde, né, não só a pública como a suplementar, a particular, muitos dados se perderam, né? Então a gente não sabe até que ponto esse dado vai ser verdadeiro, né? Infelizmente. Então, quando a gente fala sobre o suicídio, né, isso não é alguma coisa que está longe da gente. Isso não é uma questão de frescura, nem de querer chamar atenção, nem nada disso. Outro mito importante para a gente falar aqui, quem fala de suicídio não quer se matar, porque se quisesse já tinha se matado. Só quer chamar atenção, Só quer chamar atenção. Mentira! Né? Normalmente o paciente, inclusive, avisa que ele vai cometer o suicídio. E esse paciente, ele não quer morrer. O que ele quer é parar de sentir dor. Exato, de sentir dor. Existem muitos casos, principalmente em mulheres, que elas jogam álcool no peito e jogam fogo, tá com fogo. Exato. Né? Por uma questão de a dor emocional é tão importante que elas querem substituir pela dor física. É muito comum entre os jovens a questão da automutilação. Exato. E a automutilação é uma busca do alívio de um sofrimento maior. Pessoal, existe um caminho, existe uma possibilidade de tratamento. Claro. A ciência, a área da medicina, ela está bastante avançada em relação a isso. Eu acho que é importante a gente falar dos caminhos que as pessoas precisam buscar ajuda. É que a primeira questão que a gente quis reforçar é precisamos falar sobre isso e colocar por terra abaixo a questão dos preconceitos e desses mitos. Né? E nem achar que isso não nos atinge, né? Porque isso está muito perto de nós, né? De todo mundo. Todo mundo está sujeito a sofrer de um transtorno mental. Todo mundo está sujeito a ter um familiar sofrendo. Então, a gente precisa estar atento exatamente para poder socorrer, para poder ajudar. Essa é a função do Setembro Amarelo. Trazer à luz aquilo que está nas sombras, né? Então, trazer para todo mundo falar sobre, para todo mundo ouvir sobre. Então, se dispõe a ouvir um amigo. Nossa, como isso é importante. Isso é importantíssimo, né? Porque às vezes o que a pessoa precisa é só do alívio da dor. Isso. Né? Então, se o transtorno mental é a maior causa, né, que leva os pacientes ao suicídio, o tratamento desse transtorno vai trazer o alívio para essa dor. E essa questão que você trouxe do ouvir o que o outro tem a dizer, vejam o nosso vídeo aqui no canal do YouTube chamado Escutatória. Porque nós precisamos aprender a ouvir o que o outro tem a dizer, sem fazer julgamento, sem ter uma resposta pronta na ponta da língua, né? Porque muitas vezes é algo comum no nosso dia a dia, inclusive um curso que nós fizemos há pouco tempo, nós ouvimos pessoas que pensávamos esclarecidas, né, em termos de conhecimento intelectual, afirmando que depressão é falta de Deus, que depressão é falta do que fazer, que depressão é frescura, que ameaça suicídio é uma pessoa que está querendo chamar a atenção. Então a gente precisa olhar para essa questão epidemiológica do quanto que a depressão e outras doenças que afetam aí a saúde mental, elas estão em números impactantes aqui na nossa realidade e a gente tem que parar de negar a existência dela. Muitas pessoas, por exemplo, têm preconceito em marcar uma consulta com um psiquiatra. Sim. Ou tem vergonha de falar que algum membro da sua família passou por um psiquiatra. Sim. Por quê? Porque existe aí... o estigma, né, do paciente, do louco, né? Do louco, da loucura. Da loucura. O que é loucura, né?
E que tempos são esses que nós estamos vivendo hoje, né? Essa modernidade líquida que Bauman fala aqui pra gente, essas relações fluidificadas, relações de trabalho cada vez menos estruturadas, relações humanas, né? Sim. Muitos O amigos... distanciamento, né? Essa individualidade, né? Que a gente vive sem ter acesso às outras pessoas. Ontem eu tive o privilégio de estar caminhando pela praia e tinha uma adolescente por volta aí de 13 ou 14 anos andando na minha direção. Enquanto eu estava olhando deslumbrada para a paisagem que havia, eu fiquei observando até onde ela iria. Ela estava no celular olhando para baixo e ela não viu que eu estava na minha frente. Mas foi por um triz, assim, que eu desviei na hora, porque ela ia bater. Então, assim, esse isolamento, mesmo estando num local público, né? Eu tenho muitas relações, muitos amigos nas redes sociais, mas como que estão as minhas relações humanas e tudo isso, né? Tem as suas consequências. 1 milhão de amigos na rede social. Isso. Quantos desses amigos são amigos? Né? Não são números ali naquela rede social. E essa questão da popularidade, do número de seguidores, hoje tem um peso tão grande, até na questão da competência profissional. Sim. Antigamente a gente procurava um bom profissional pela indicação que tinha, pelo currículo, ia fazer uma busca, uma pesquisa, né, de qual era a formação. Hoje, assim, esse profissional, ele tem quantos seguidores na rede social dele? Exato. Não é? Não, ele foi cancelado, não foi cancelado. Isso. Né? O bullying tomou uma proporção absurda, né? Se a gente sair do profissional e entrar no pessoal. O bullying tomou uma proporção em que alguém é abatido nas redes sociais, né? Por milhões de outras pessoas que sequer o conhecem, né? Os haters estão aí prontos para isso. E aí a gente vê pessoas se suicidando. A gente teve o caso de um menino esses dias. Exato. Né? Então, assim, se suicida porque não aguenta a pressão. A dor emocional é tão importante que ele precisa parar com essa dor. E a solução que ele tem é buscando a própria morte. Então, de novo, esse paciente não quer a morte, ele só quer fugir da dor. E a gente acaba provocando mais dor quando a gente ignora isso. Ou quando a gente ignora, ou quando a gente julga. Exato. Então, a gente precisa falar que nós temos alguns caminhos onde podemos buscar ajuda. O CVV é um deles, né, Bru? Centro de Valorização da Vida. O CVV tem o site do CVV, que é www.cvv.org.br, que lá vai ter chat, existem até alguns encontros presenciais, e tem o número 188 que você pode ligar, que vai ter um voluntário lá para dar apoio emocional, não é apoio especializado, né? Sim. São voluntários que estão lá para te ouvir, né? Então, é um serviço excelente, né? E perfeito. E é uma instituição sem fins lucrativos. Sim. E também precisamos pensar na nossa organização, né, dos serviços de saúde, no Sistema Único de Saúde, que nós temos como porta de entrada as unidades básicas de saúde e os CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial, que é especializado, né, para cuidar da saúde mental. Nós temos CAPs especializados no atendimento de crianças, de usuários de drogas. E a gente precisa procurar, né, essa atenção à saúde para que a gente possa encontrar uma solução, porque ela existe, ela é possível. Né? Eu acho que isso é muito importante. O mundo precisa de mais empatia, de mais atenção. Vamos aprender a ouvir, vamos olhar para dentro da gente, ver quais são os preconceitos que nós trazemos, né, pela nossa história, pela nossa cultura familiar, pela nossa cultura social. E vamos falar sobre o suicídio. Ele acontece muito, ele acontece perto da gente, ele acontece como uma consequência, na maior parte das vezes, desses transtornos mentais. E enquanto a gente não buscar ajuda, a gente vai continuar tendo vidas, né, sendo perdidas, famílias em sofrimento e aí um ciclo de muita dor. Né? Vamos falar sobre isso. Até a próxima, gente.
Espero que a gente tenha contribuído. Deixa aqui seu comentário, suas sugestões, suas críticas. E vamos cuidar da nossa saúde mental, porque saúde sem saúde mental não existe. Até a próxima.